Então, nossa aula de hoje de matemática está relacionada aos números decimais. Página 142 do livro de matemática. Hoje nós vamos estudar os números na forma decimal. Vocês viram que desde o início do ano, né, em matemática a gente vem estudando os números de diversas formas. Nós estudamos os números naturais, o conjunto dos números naturais, que é aquele conjunto que forma todos os números de 0 a 9. Nós vimos os números na forma fracionária, né? Acabamos de ver na forma de fração. E agora chegou a hora de ver os números na forma decimal. Então, quando a gente fala em números decimais, a gente está falando daqueles números que são compostos por uma parte inteira e uma parte decimal. E o que é que separa essas duas partes? A vírgula. Então, o que separa as duas partes aí, a parte inteira da parte decimal, é a vírgula. Então, todo número decimal, ele tem vírgula. A vírgula faz a Recordar o que diferença, né? aprendemos sobre os números decimais. Ó, como eu acabei de falar para vocês, eles são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Então, essa parte que vem antes da vírgula é a parte inteira. A parte que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então, aqui eu teria 1 inteiro e 345 milésimos. Então, o que vai definir se a minha leitura termina em décimo, centésimo e milésimo é a quantidade de números que vem depois da vírgula, mas isso vocês vão ver daqui a pouco. Até aí, professor, entendendo? Oi. por que a senhora tá lendo, tipo, que nem fração? Tipo, Como é? Por que a senhora tá lendo, tipo, como se fosse fração? Porque na fração a gente vê que temos também as partes inteiras, né? Nós vimos que na fração, quando a gente tem uma parte inteira e a parte da fração, a gente tem ali um número misto. Mas aqui nós estamos estudando os números decimais, que são os números que têm vírgula. Todo número composto por vírgula é considerado número decimal. Eu acabei de explicar para vocês qual é a função da vírgula aí. A função da vírgula é separar a parte inteira da parte decimal. Então, a parte que vem antes, parte inteira. A parte que vem depois, parte decimal. Ó, sabemos que não existem somente os números inteiros. Então, eu acabei de falar também para vocês que a gente vem estudando os números de diversas formas. Já estudamos os números inteiros, que são os números 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são números inteiros. Mas a gente tem também os números fracionários, em forma de fração, e temos os números decimais. Então, aqui, ó, entre o número 1 e o 2, por exemplo, existem vários números decimais. Então, ó, depois do 1, aí eu teria 1,1. Depois do 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, e aí eu chegaria no 2. Então, esses números, até chegarem no 2, são números decimais. Isso a gente vê muito na hora da nota, né? Na hora da nota da prova, números decimais. A nota de vocês ela é formada por esses números. Prosseguindo. Repare na sua régua. Entre os valores inteiros, existem valores intermediários. Por exemplo, numa régua, quando a gente pega a régua, se você for olhar do 1 para o 2, você vai ver aqueles tracinhos, não é? Então, ali são os valores intermediários, são os números decimais. Aí, aqui, ó, exemplos de números decimais. Ó, 4,9, 3,3, 4,1, 1,7, 2,4, 0,5, 5,5. Esses são números decimais. Olha aqui na régua.
Olha o que é que acontece, ó. Do zero para o 1, o que foi que a gente teve, ó? 0,5, não é? Do 1 para o 2, ó, 1,5. Então, quer dizer que esses números estão variando de de meio em meio, de meio em meio. Eu tinha 1, 1,5, 2, 2,5, 3. É do mesmo jeito da régua de vocês. Aqui nós temos notação decimal. Ó, para ler números decimais, é necessário observar a localização da vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. Outra coisa importante, ó, quando a parte inteira ela é o zero, significa que esses números eles são menores que um inteiro. Então, quando eu tenho 0,6, por exemplo, se você tira 0,6 na prova, você tirou menos de 1, não foi? Se você tira 0,8, tirou menos que 1. Então, todo número decimal que tem o zero antes da vírgula, aí esse número ele é menor que o inteiro. Então, aqui, como é que a gente vai ler o número decimal? Uma coisa muito importante, prestem atenção aqui agora na leitura. Quando você vai ler um número decimal, você vai ter que observar os números que vêm depois da vírgula. A leitura do número decimal, ela vai terminar em décimo, centésimo ou milésimo. Essa linguagem ela se relaciona com a quantidade de zeros que o 10, o 100 e o 1000 possuem. Vocês viram lá na fração, quando a gente tem 10, no denominador a gente lê décimo, quando a gente tem 100, centésimo, quando a gente tem 1000, milésimo. Agora uma coisa importante, ó. O 10, ele tem o quê? Um zero, não é? Então, esse zero representa uma casa decimal. O 100 tem 2 zeros. Esses 2 zeros representam 2 casas decimais. O 1000 tem 3 zeros, que representam 3 casas decimais. Aí, na hora da leitura, vocês vão ver isso. Por exemplo, 3,7. Aqui eu tenho o meu número decimal. 3,7. Quantos números... esse número que fica aqui, ó, depois da vírgula, a gente chama ele de casa decimal. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. O 7 só tem um número, né? Então, esse número representa uma casa decimal. Então, como vai ser a leitura desse número decimal? O 3 ela é a parte inteira. Então, vai ser 3 inteiros e 7. E aí vai ser décimo, centésimo ou milésimo? Décimo. Ah, muito Você só bem. tem uma casa. Eita, que coisa interessante. Muito bem, isso mesmo. 7 décimos. Então, 3 inteiros e 7 décimos. Mas se eu tivesse assim, ó, 3,45, como eu faria a leitura desse número? 3 inteiros e 45 décimos. 3 inteiros, porque o 3 está antes da vírgula e representa a parte inteira. 3 inteiros e 45 décimos. Aí o que é que a gente observa? Depois da vírgula tem quantas casas? 2 números. Duas. Números, Então vai ser casas. Então, centésimo. essas duas casas estão relacionadas com os centésimos. Então, 3 inteiros e 45 Centésimos. centésimos. Essa é a leitura deste número. Mas se eu tivesse assim, ó, 6,875. Como seria a leitura desse número?
6 6 inteiros inteiros e 875 875 milésimos. E por que milésimos? Porque Tem três Três casas decimais É, muito bem. depois da vírgula. Isso mesmo. Então, vocês perceberam que na leitura dos números decimais, nós temos que ter essas terminações. Temos que ter décimos, centésimos ou milésimos. E isso vai variar de acordo com a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Se aqui eu tenho 3 casas, então eu vou ter milésimos, 6 inteiros e aí 875 milésimos. Essa é a leitura dos números decimais. Tia. Eu tenho que ler dessa forma. Oi, Hoje vai ter alguma tabuada? vai na segunda aula, viu? Qual vai ser a Matemática. tabuada? Do 3. A tabuada. Então, olha aqui, ó. Aqui, vocês têm alguns exemplos, algumas leituras aqui, ó. O primeiro, eu tenho 0,6. Quando isso acontece, quando o zero está antes da casa decimal, quer dizer que a parte decimal é nula. O zero não tem valor, então só vou fazer a leitura do que vem depois. No caso, eu tenho 6 depois da vírgula, só uma casa. Então, vai ter 6 décimos. O meu segundo número, eu tenho 0,37. Então, a parte inteira ela foi nula, porque foi com zero. Eu só faço a leitura do que vem depois. 37 centésimos. O terceiro número, ó, também minha parte inteira foi nula, porque tem zero. Então, só leio o que vem depois. 189 milésimos. Gabriel, 3,7 é igual a 3 inteiros e 7 décimos. Por que a palavra décimos? Porque como depois da vírgula só tem uma casa decimal. Muito bem, isso mesmo, hein? Aqui, 13,45 eu tenho 13 inteiros e 45 centésimos na leitura. Por que centésimos? Porque depois da vírgula tem duas casas decimais. Muito bem, essas duas casas correspondem a 100, né? Centésimo. Centésimo, muito bem. Tem. Ciuli, o meu outro número é 130 inteiros e 824 milésimos. Por que milésimos? Porque que depois da vírgula tem 3 casas decimais. Isso mesmo. Nós entenderam aí como é a leitura, não foi? Uhum. Agora aqui a gente vai para a comparação entre decimais. Como é que a gente sabe que um número é maior que outro? Oi, Caio. Olhe, preste atenção. Para comparar os números decimais, devemos. Primeiro, você tem que comparar as partes inteiras. Segundo, arredondar as casas decimais e comparar em décimas, centésimas e milésimas. Aí, observem aí quais são os números decimais que vocês têm aí nessa prateleira. Ó. Eu tenho 1,04, eu tenho 0,78, 0,99, 1,7, 0,98. Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura desses números. Nicolas, como eu posso ler o primeiro número aqui, 1,04? Peraí, 1, o quê? Ó, o primeiro número aqui, ó, da prateleira, 1,04. Como a gente pode fazer essa leitura? Inteiro. 1 inteiro, vírgula. Não, na hora da leitura a gente não usa o nome vírgula. Você vai apenas falar as partes aqui representadas. Ó. O que vem antes da vírgula é inteiro. O que vem depois da vírgula é a parte decimal. Nessa parte decimal, você tem que ver quantos números tem depois da vírgula para ver se vai ser décimo, centésimo ou milésimo. Então, vai ser 1 inteiro e 4
Décimos. Milésimos, porque tem dois casas Quantos decimais. tem aí? Centésimos. Vírgula. Tem dois números, duas casas, apesar de ser zero, mas o zero está ocupando sim aí um lugar. Então, vai ser 1 inteiro e 4 centésimos. Centésimos. Samila, como eu faço a leitura desse segundo número? O zero, ó, nós temos o zero na parte inteira, quer dizer que a parte inteira ela está nula. Então, eu só leio o que vem depois da vírgula. O que é que eu tenho aí? Vai ser 78. Centésimos. Isso mesmo, centésimos. Jean, como eu faço a leitura do terceiro número? 99 centésimos. Isso mesmo. Sara, como eu faço a leitura do outro número, 1,07? Um inteiro, 7 centésimos. Muito bem, Sara. Tainá, como fica esse último número aí na leitura? Ô, professor, eu pensava que lia como a gente lê, né? O número normal. Mas não. Como é? Eu pensava que a gente lia esses números como se fosse. Não, números decimais, ele já tem essa vírgula para mostrar que nós temos parte inteira e parte decimal. Aí a gente tem que observar. Vamos E eu lá. posso dizer o último? Diga. 98 centésimos. Muito bem. Por que você não falou da parte inteira aqui? Me diga. Eu, tio. É. A parte inteira ela é zero. Quando a parte inteira é zero, significa que está Ela não tem valor. a parte zero. Ou quando tem zero na parte inteira, essa parte é nula e a gente só lê o que vem depois. Aí, olha a hora de comparar os números decimais. Quando a gente vai comparar os números decimais, ele disse o quê? Primeiro, a gente tem que olhar a parte inteira. O que é que ela fez aqui? Ela organizou esses números decimais do mais caro para o mais barato, ou seja, do maior número para o menor. Vamos analisar. Primeiro, olhando a parte inteira. Olhando os maiores números, né? Eu tenho 1,04 e 1,07. Olhando a parte inteira, 1 e 1 estão iguais. Aí, depois do 1, vem vírgula e vem 0 nos dois números. Também está igual. Já que as duas partes estão iguais, a gente vai olhar a terceira. Então, aqui, ó, no 1,07, eu tenho como maior número o 7 do que o 4. Então, o número 1,07 é maior que 1,04. Depois do 1,04, qual seria o maior número? O 99. Mas aí, como a gente vai saber se todos os números têm zero de início? Vai olhar os números décimos. Vai olhar os números seguintes, não é? Aí no número 99 eu tenho 9 como segundo número. No número 98 eu tenho 9 como segundo número. Igual. Aí a gente vai para o terceiro número. Então, toda vez que vai se comparar os números decimais, vocês têm que fazer dessa forma. Olha, número por número. Então, aqueles maiores vão ficando, vão tendo essas partes maiores, como no 1,07 e 1,04. Deixa eu colocar aqui dois números para vocês verem melhor. Vamos analisar, ó. Vamos ver aí, vamos analisar esses números. Quem me diz aqui qual seria o menor número?
Um inteiro e dois décimos. Vocês estão vendo que todos os números começam com o número 1. Então, a gente não dá para saber ainda, olhando a parte inteira, porque todos começam com 1. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar o segundo número. É aqui, ó. No meu segundo número, eu tenho 2. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. Então, desses números aí, qual é o menor? O 2, o 1 ou o 3? O 1. Que página? Eu já estou finalizando a explicação dos números decimais, viu, Júnior? Página 146. Então, meu menor número, por enquanto, é o 1,15, porque eu analisei a segunda parte e eu vi que dos 3, esse tem a segunda parte menor. Agora, como eu já sei que esse é o menor número, depois dele, qual seria o próximo número? E aí? Entre 1,2 e 1,35, qual seria o menor número? 1,2. 1,2. Por quê? Apesar dos dois terem 1 como parte inteira, você vai olhar o número que vem depois. E aqui, ó, o que vem depois é 2. Aqui, o que vem depois é 3. Então, significa que 1,2 é menor que 1,35. Então, aqui, a gente finaliza com 1,35. Essa é a ordem dos números decimais. Estão entendendo como é que se compara os números decimais? Sim. Deixa eu colocar um bem fácil aqui, só para a gente finalizar. Vamos lá. Olha, eu tenho 3 números decimais. 1,7, 1,8, 1,2. Estão vendo o quê? A parte inteira está igual em todos, não tá? Aí, o que é que a gente vai observar aí? O segundo número. Olhando o segundo número, qual o menor dos 3? 1,2. 1,2. Então, o menor dos 3 é 1,2. Depois do 1,2, quem é que vem? 1,36. Ah, é. 1,7 é desse daqui, viu? Agora, ó, eu tô Certo. 1,7. E por fim, o maior número seria 1,8. 1,8. agora. Nicolas, queria falar alguma coisa? Era só porque o povo fica arriscando no chat aí e a palhaçada, eu não sei qual é a graça. Preste atenção agora nesse último exemplo para a gente finalizar e para a atividade. Ó, estão entendendo o assunto até aí, minha gente? Sim. Pronto. Olha, eu tenho aqui 3 números para a gente comparar e ver qual é o menor ou o maior. Vamos lá. O meu primeiro número é 2,09. O segundo é 2,9 e o terceiro é 2,19. Desses 3 números, qual seria o menor número? 2,09. 2,09. Então, vocês estão vendo que a parte inteira está igual, não é? Em todos, vocês têm 2. Mas aí, quando a gente tem isso igual, a gente vai olhar o próximo número. Então, de todos, o menor foi esse aqui, ó, que tem 0 como seguinte. Então, 2,09. Analisando agora os números que ficaram, depois do 2,09, qual seria o próximo número? 2,19. 2,19. Isso mesmo, 2,19. Então, depois do 0, eu tenho 1 aqui nesse caso. Então, esse seria o número para colocar na ordem. E qual seria o maior número? 2,9. 2,9, porque 9 é maior que todos os... Ó,
9 é maior que 0, 9 é maior que 1. Então, entenderam como é que se faz a comparação, não foi? Sim, Isso a gente pode ter até nas provas. Por exemplo, se a pessoa tira 2,09, ela tirou uma nota bem próxima de 2, né? Se ela tirou 2,19, já é mais que 2. Mas se ela tirou 2,9, já é uma nota que está bem próxima de 3, não é? Então, é assim que a gente faz a comparação dos números decimais. Recapitulando tudo. Vamos lá. Falando de números decimais. Os números decimais são compostos pela parte inteira e pela parte decimal. Eu quero que vocês me digam agora. O que é que separa essas duas partes? A vírgula. Isso. a vírgula. A vírgula. Então, a gente já entendeu o quê? Nós vamos ter a presença da vírgula, não é? Nos números decimais, para separar a parte inteira da parte decimal. Na hora da leitura dos números decimais, vocês têm que entender o seguinte. Vocês têm que ver quantas casas decimais tem depois da vírgula para ver se o número vai terminar em décimos, centésimos ou milésimos. Tudo certo até aí? Podemos encerrar para a gente ir para a atividade? Pode. Volto daqui a pouquinho. Podem, quem quiser e entender, já pode começar aí, viu? A página 151. Viu? Que horas nós volta? 2h40. Viu? Daqui a 4 minutos. Já.